Na região norte do estado, um grave acidente impressionou motoristas que passaram pela BR-153. Fim de semana violento nas rodovias federais que cortam a região sudoeste do estado. Em Jataí foram registrados 4 acidentes. Em Formosa, o Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão por causa de crimes no setor público há mais de 5 anos. As queimadas na região sudoeste, o calor e a baixa umidade favorecem os focos de incêndio. Hoje você acompanha como ajudar a evitar esse tipo de situação que só piora a qualidade do ar aqui no estado. Em Itumbiara, um guincho tombou ao retirar uma árvore e impressionou os moradores da cidade. Em Jaraguá, frequentadores de um Pesque Pague viveram momentos de tensão durante o fim de semana. Eles foram atacados por um enxame de abelhas. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto, e o seu Jornal Anhanguera está no ar. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta segunda-feira, semana começando. Já quero te convidar para passar a semana inteirinha aqui com a gente. Agora 11h46, bom jornal para a gente? Vamos começar. Em Morrinhos, um jovem de 22 anos foi morto em uma distribuidora de bebidas. Ele estava com alguns amigos quando foi atingido por um tiro. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Luana Nunes. Luana, boa tarde para você, suas informações. Ei, Tiago, boa tarde para você e para todos. Que triste, né? Esse acidente. A polícia ainda não sabe, esse crime. A polícia ainda não sabe qual foi a causa desse assassinato, mas uma das linhas de investigação é de que esse homem tinha envolvimento com facções criminosas em Morrinhos. Então, essa morte pode ter sido um acerto de contas. Esse crime aconteceu no sábado à noite e câmeras de segurança registraram esse momento. O Alisson Furtado da Silva, de 22 anos, estava em uma distribuidora de bebidas com amigos quando esse homem chegou e fez esses disparos contra o Alisson. Os disparos acertaram a cabeça dele. As imagens são chocantes, como a gente pode ver aí, e as pessoas que estavam próximas, dá para perceber que tinha uma quantidade boa de pessoas, se assustaram e saíram correndo. SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram a vítima já tinha morrido. Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, desde a época que era menor de idade, o Alisson ele já tinha passagens por roubo, prisões com entorpecentes e também associação ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, que está investigando o caso, hoje testemunhas que estavam no local e presenciaram esse crime vão ser ouvidas, mas toda a investigação corre em segredo de justiça. Tiago. São imagens impressionantes realmente, claro, a gente até frisou ali para não chamar tanta sua atenção, mas Deus me livre, imagina só, o assassino não se intimidou diante de tantas pessoas, vai ali e mata o rapaz. Claro, a gente segue de olho nesse caso. Deixa eu te contar agora que a polícia prendeu 7 pessoas por tráfico de drogas em Silvânia. Entre os presos está um funcionário da prefeitura que usava a ambulância do SAMU para transportar droga. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Jonathan Moreira. Bom dia, Jonathan. Como é que tá, Tiago? Bom dia para você e para todos. Essa investigação, na verdade, começou no mês de abril, porque naquela época um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas. Depois de uma autorização judicial, os policiais conseguiram, então, revirar o aparelho celular desse homem que foi preso naquela época. Foi aí que a polícia descobriu, então, esse servidor da Prefeitura de Silvânia que se utilizava da viatura, da ambulância do SAMU para transportar a droga. Segundo a polícia, ele pegava a droga em Goiânia e levava para Silvânia dentro da ambulância, justamente para não levantar suspeita, para conseguir passar no posto da Polícia Rodoviária Estadual. A polícia começou então a investigar esse servidor da Prefeitura de Silvânia e foi descoberto então que ele repassava essa droga para outros traficantes da cidade. Depois aí de muita investigação, os policiais conseguiram chegar até várias pessoas que foram presas, entre elas 3 mulheres e 4 homens. Ao todo, 10 pessoas foram levadas para a delegacia, tem usuários aí nesse meio, mas apenas 7 pessoas ficaram presas, Apenas não, na verdade, 7 pessoas presas por tráfico de drogas. Se vão responder agora, devem responder por tráfico e também por associação ao tráfico de drogas. Thiago.
Obrigado por sua participação, Jonathan, falando ao vivo com a gente de Anápolis. A Prefeitura de Silvânia disse que o SAMU aguarda as conclusões do inquérito policial para adotar medidas cabíveis em relação ao que o Jonathan estava dizendo para a gente. Confusão durante uma corrida por aplicativo lá em Anápolis. O passageiro acabou agredindo o motorista, que estava dirigindo ali. A gente tem as informações, inclusive, com uma reportagem para você. Uma câmera instalada no painel do carro registrou como foram os últimos minutos da corrida antes da agressão. No vídeo, enquanto o motorista dirige. Era noite do último sábado. Num primeiro momento, o passageiro da esquerda chega a brincar com o motorista. Vai, comigo não, eu sou drogado na cidade. Vamos lá pro cabaré. Vamos destino aí. Depois, o passageiro da esquerda retoma a conversa com uma brincadeira de mau gosto. O motorista responde e os dois se estranham. O clima dentro do carro esquenta até o momento da agressão. Sabe o quê, bicho? Um assalto. Malandro entrar e botar a arma no você. Vai, experimenta, a gente você tá do lado. Daí você? Você é um cara ignorante, bicho. Não, sou não. Eu tô quieto no meu canto de boa. Você, entendeu? Vai ser não, ó. Você é doido, cara. Você é doido? Você é doido? Não, senhor. Na imagem é possível ver que o motorista para o carro enquanto o outro passageiro segura o amigo. É ele quem impede que a discussão continue e força o colega a descer do carro. Logo depois, o motorista arranca com o veículo e vai embora. A polícia militar foi chamada e minutos depois conseguiu encontrar e prender o homem em um bar no bairro Jundiaí. Outros motoristas por aplicativo foram ao local e acompanharam o momento da prisão. O suspeito veio trazido aqui para a central de flagrantes, onde deu uma versão para o que aconteceu. O homem, de 34 anos, contou que estava com o amigo em um bar quando decidiram ir para outro bar. Por isso, chamaram o carro por aplicativo. O suspeito confessou que agrediu o motorista, porque na versão dele, o homem teria dito palavras pesadas. No depoimento, ele ainda disse que depois que desembarcaram, o motorista jogou o carro para cima deles. Na delegacia, o suspeito assinou um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de agressão e logo depois foi liberado. Gravado ali no carro e aí, claro, ainda bem a polícia conseguiu prender esse homem. Eu estava te contando que 20 quilos de pasta base foram apreendidos em Itumbiara. A droga foi apreendida em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Comando de Operações de Divisas. Os policiais faziam uma abordagem de rotina na BR-452 quando o motorista de 23 anos começou a ficar nervoso e eles desconfiaram. A partir daí, decidiram buscar mais a fundo, encontrando a droga na lataria do veículo, dividida em 29 tabletes. Segundo o motorista, essa droga foi encontrada em Rondonópolis, Mato Grosso e levaria até Uberlândia, Minas Gerais. O rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O Ministério Público descobriu um esquema de fraude na Prefeitura de Formosa e fez busca e apreensões hoje na cidade. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Myron Otton. Olá, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, Tiago, como é que acontecia esse esquema, né? Esses 10 mandados de busca e apreensão lá em Formosa, era por uma indevida licitação que acontecia. Como é que acontecia esse esquema? A prefeitura dispensava a licitação pública e contratava algumas pessoas via uma cooperativa de lixo. Essa cooperativa que intermediava essa contratação chamava esses apadrinhados políticos e todas essas pessoas depois que passavam pela folha de pagamento da cooperativa, na verdade, iam trabalhar nas secretarias municipais e nos cargos públicos. Essa ação que aconteceu hoje cedo com a Polícia Civil e também com o Ministério Público, que está ao longo do dia, se completa ao todo com 10 mandados de busca e apreensão na casa de ex-vereadores, ex-secretários municipais e também no chefe de gabinete da Câmara Municipal lá de Formosa. Nós temos uma entrevista do promotor que está à frente desse caso. Ouça aí. Nós deflagramos essa operação justamente para responsabilizar os agentes políticos envolvidos nesse esquema que aconteceu há aproximadamente 5 anos. Eles estão sujeitos a responder a pena pelo crime de corrupção passiva, uma vez que esses ex-vereadores
eles solicitavam vantagem devida ao poder público, mais precisamente a contratação de apoiadores e seguidores políticos. Pois é, de acordo com o que a gente ouviu aí do promotor, essas pessoas agora estão sendo investigadas e o Ministério Público vai oferecer denúncia sobre o crime de corrupção passiva, que tem pena de 2 a 12 anos de prisão. De todos os envolvidos, Tiago, nós conseguimos contato apenas com Nélio Marques de Almeida, que disse que foi surpreendido com essa operação e que não tem nenhum envolvimento com qualquer cooperativa e que agora também vai acionar o seu advogado. A gente está acompanhando esse caso ao longo do dia e vai atualizando aqui nos jornais da TV Anhanguera. Qualquer novidade, chame a gente. Myron, obrigado por sua participação. Quero te falar agora sobre esse tempo quente e seco. E com isso, as queimadas avançam no estado. Em Rio Verde, na região sudoeste, os bombeiros combateram 15 incêndios nos últimos 3 dias. Quem chega com esse assunto é o repórter Eduardo Marins. Oi, Edu, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, situação que fica complicada em todo o estado, né? Teve um aumento aí de 16% se a gente pegar o primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado, né? Nos 6 primeiros meses deste ano foram 2.502 ocorrências desse tipo, né? E o ano passado, então, nesse período, 2.156. E aqui em Rio Verde, nos últimos 3 dias, 15 chamados aí para o Corpo de Bombeiros. A gente conversa ao vivo com o Tenente Leandro Dias, que está aqui para conversar com a gente. Obrigado pela participação, Tenente. Sobre essa ocorrência, né? Foram 15 ocorrências, mas inclusive hoje de manhã já teve chamado, né? Boa tarde, bom dia para você. Boa tarde. Essa manhã nós já efetuamos alguns atendimentos monitorando áreas queimadas anteriormente e também estamos atuando numa propriedade rural aqui, onde o fogo está concentrado numa mata. E esse final de semana foi bastante intenso, muitos focos de incêndio, tanto na área urbana quanto também na zona rural aqui da região de Rio Verde. Qual o perfil, na verdade, dessas ocorrências? Muitos são em área de preservação permanente, né? São focos de incêndio que às vezes inicia numa área distinta da de preservação, mas que acaba chegando ali na área de reserva legal, na área de APP, onde o combate é bem mais difícil, é manual, né? Onde às vezes as viaturas, os equipamentos, os implementos agrícolas não entram. Infelizmente, o que chama atenção é o motivo dessas queimadas, né? O percentual que o senhor traz é preocupante, né? Mais de 90% desses incêndios são causados pelo fator humano, né? Algumas dessas ocorrências nós temos incêndios de operação, um ou outro de operação aqui nessa época de colheita. Há vários incêndios também relacionados à parte elétrica, né? Queda de fiação. Nós tivemos registro esse final de semana onde fios caídos da rede de energia, mas a maior parte é a ação humana, né? O ato de alguém colocar fogo ali, de ser de forma acidental ou intencional. Quais orientações o senhor pode deixar, tanto para a região urbana quanto também rural? A gente tem muitos produtores rurais aqui na nossa região, né? Nós estamos no período crítico, né? Temperatura elevada, baixa umidade. Ainda estamos também com um período pandêmico. Então, de forma alguma, né, as pessoas utilizam o fogo para limpeza ou para qualquer outro fim. E pedimos à população também que denuncie essa prática. Inclusive o pessoal da área rural, né, está tendo um acordo aqui na cidade, que eles estão recebendo até abafadores para ajudar, né? A gente sabe que em caso de emergência temos que acionar o Corpo de Bombeiros, mas dá para controlar no começo de incêndio, né? Foram confeccionados 1.080 abafadores em parceria com os reeducandos do Centro de Inserção Social, onde isso já foram distribuídos quase na totalidade para a população rural aqui, para que eles possam dar o início. E aqui tem um plano bastante funcional, onde os produtores estão iniciando o combate o mais rápido possível, evitando um prejuízo maior que se refere à área queimada. O ano passado nós tivemos incêndios aí de grandes proporções, usinas também ajudaram aí no combate. Quais são as dificuldades que vocês encontram em situações como essas, Tenente? A propagação desses incêndios nesse período é muito rápida. Então, conforme for o horário do dia, entre ali às 11 às 16 horas, com o vento intenso, então ele se propaga muito rápido e a velocidade que ele se propaga, às vezes, até é maior que a velocidade do vento. Situação rural já fica difícil, imagina dentro da cidade, né? A gente sabe que algumas pessoas insistem, às vezes, em colocar incêndio em lotes, terrenos, com aquela ideia de que eu vou dar uma limpada ali, mas não limpa nada e, ao contrário, traz até problemas para toda a população, né? O Corpo de Bombeiros adverte que esse ato é considerado crime, né? Pode ser enquadrado como crime de poluição na legislação ambiental e que a população não utilize o fogo como instrumento de limpeza. Isso gera uma série de danos, né? Com a qualidade do ar ruim, aumenta as infecções gripais
Mais uma vez, estamos no período pandêmico, os hospitais já estão com sua lotação, com a lotação considerável, então todos temos que cuidar aí pela qualidade do nosso ar, do nosso meio ambiente. Em caso de qualquer emergência, claro, chamar o trabalho e o apoio de vocês, né? O quanto antes nos acionar por 193, mais rápido será a resposta, né, e menos o fogo se propaga. Então a gente pede que seja feito o acionamento imediato, passando todos os dados referentes à localização do incêndio. Tá certo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. E é isso, né, Tiago? Aqui em todo o estado, né, até o momento já são quase 500 registros de queimadas. Fica aí um pouco do alerta e também a conscientização de todo mundo, né? Eu volto com você. Com toda certeza, e o que dá pena é que a maioria é queimada provocada, é preciso ter cuidado, viu? Mas não para por aí não, porque a gente tem mais registros de queimadas pelo estado. Em Anápolis, Corumbá de Goiás e também em Campo Norte, os bombeiros tiveram trabalho para conter as chamas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Anápolis foram acionadas para combater um incêndio de grandes proporções em vegetação no bairro Itamaraty. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 528 mil metros quadrados de vegetação foram consumidos pelo fogo. O incêndio foi controlado antes que pudesse atingir as casas que ficam perto do local das chamas. Cerca de 5 alqueires, o equivalente a 33 campos de futebol de uma fazenda em Corumbá de Goiás, pegaram fogo no fim de semana. O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater as chamas no pasto. O fogo teria começado por causa de problemas na rede elétrica. O Corpo de Bombeiros usou água e abafadores para evitar que o fogo se alastrasse por toda a fazenda. Em Campo Norte, no norte do estado, os bombeiros de Uruaçu foram acionados para apagar o incêndio que teria começado em uma máquina agrícola, segundo os bombeiros. As chamas passaram para a vegetação rapidamente. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, tanto na máquina agrícola quanto na vegetação, e evitar que as chamas e fumaça atingissem a BR-153 e atrapalhassem os motoristas. E a gente só está no começo da seca, hein?